Boa noite. Hoje, 28 de abril, segunda-feira, estamos dando sequência ao nosso estudo uma revisão, uma visão panorâmica, uma visão histórica do cristianismo. É apenas um estudo superficial, para termos uma ideia da evolução da história do cristianismo. Hoje é o nosso terceiro encontro. Então sejam todos bem-vindos para que nós façamos esse estudo. No primeiro estudo nós falamos sobre a historiografia, os princípios da historiografia, quais são as características de um estudo historiográfico. Falamos da historiografia religiosa. No segundo encontro, no segundo estudo, nós falamos sobre Jesus, sobre o Cristo como ponto fundamental, óbvio, do cristianismo. Falamos sobre a confissão de Pedro, fizemos uma análise sobre a frase "Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja". Então nós analisamos essa frase, mostramos a característica do cristianismo em três pilares: humildade, amor e exemplificação. E falamos do cristianismo com a presença de Jesus. E dissemos que Jesus não foi o fundador do cristianismo, mas é o fundamento do cristianismo. Então nós falamos sobre o cristianismo com Jesus. E agora, nesse terceiro encontro, vamos conversar um pouco sobre o cristianismo, ou seja, o movimento cristão, com a presença dos apóstolos, sem a presença de Jesus. E também, só uma ideia mais rápida, sem a presença dos apóstolos também. Então nós vamos conversar hoje, digamos que do período, digamos, do Pentecostes até ali o ano 313, quando há o Edito de Milão. Mais especificamente, ficaremos ali com o Edito de Tolerância, não o Edito de Milão, o Edito de Tolerância, que foi 2 anos antes, em 311, pelo imperador Galério. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Eu volto a dizer, não é um estudo aprofundado, não é um estudo meticuloso, é uma visão geral, uma visão panorâmica, para que entendamos um pouco o curso do movimento cristão, o curso do cristianismo. De forma geral, nós podemos dizer que o movimento cristão ele começa com Pentecostes. Ali provavelmente no ano 30 e alguma coisa, não há como precisar, ocorreu ali o fenômeno do Pentecostes, que se deu depois de mais ou menos, depois de um pouco mais até de 40 dias, de Jesus ter ficado aqui na terra depois da crucificação. O Pentecostes é uma festa judaica e ali estavam os apóstolos comemorando o Pentecostes. E então, nesse momento, reunidos, comemorando então o Pentecostes, há uma presença espiritual muito forte. Há uma manifestação espiritual muito forte. Nós veremos isso ali no capítulo 2 do livro Atos dos Apóstolos, esse momento em que se comemorava o Pentecostes, e aí já entra o pensamento, o fato, digamos, do movimento cristão. O Gadel pergunta aqui, Gadel Maurílio, inclui na bibliografia o cristianismo primitivo de Karl Marx? Não incluo. Creio que já tenha respondido. E sigamos, então, buscando aqui, eu volto a dizer, um estudo superficial. A bibliografia eu deixei aqui na minha página, algumas
algumas sugestões de obras, não foram indicações de obra, algumas sugestões de obra, então, que não tem nenhuma delas é obra, digamos, de especulação crítica, são obras historiográficas de narrativas, de fatos e etc. Então, estão aí os indicativos, nenhuma obra pró, contra, simplesmente uma referência bibliográfica de historiografia pura e simples desse movimento cristão. E aqui não farei nenhuma apologia a nenhuma escola historiográfica, crítica, não crítica, sobre o aspecto do cristianismo. Nesse movimento do Pentecostes, o que nós temos ali relatado no Atos dos Apóstolos? Que é a única fonte que se tem, efetivamente, é o Atos dos Apóstolos, para esse fato. Então, por isso que não se data, for no ano 30, 31, depende do ano de morte do Cristo, que pode ter ocorrido do ano 30 ao ano 32, porque até o nascimento do Cristo não se tem uma data precisa, com certeza não foi o ano zero do calendário, porque o Herodes, o grande, que fez aquela perseguição aos recém-nascidos, ele morre no ano 4 a.C. Então, em tese, Jesus teria nascido no calendário gregoriano no ano 6 a.C., em tese, né? O Gardel, eu não vou seguir no debate, né? Porque não é esse o meu propósito, tá? Depois, num outro momento, nós podemos conversar sobre pensamentos, sobre críticas. Não é o meu propósito aqui na conversa, tá? Então, desculpe-me, mas nessa toada eu não vou seguir, tá certo? Desculpe-me. Então, ali nós temos esse fato, esse fenômeno. E nesse Pentecostes, o que nós temos? Nós temos na linguagem religiosa, nós temos um fenômeno que é a manifestação do Espírito, aqui o texto diz Espírito Santo, em que os apóstolos, os discípulos reunidos, começaram a ter manifestações por falar em línguas estrangeiras, as quais eles não dominavam, mas todas elas línguas conhecidas, porque os ouvintes, que eram vários, ouviram nas suas próprias línguas. Então, quando se fala no fenômeno xenoglóssico ou xenolalia, não se fala em línguas inexistentes, em línguas existentes e que eram compreensíveis e compreendidas pelos ouvintes. Nós veremos isso no texto que está aqui no capítulo 2 do livro Atos dos Apóstolos. E o fato é que ali há uma reunião, depois que os apóstolos já tinham escolhido um substituto, entre aspas, para Judas. Eles fizeram, no texto aqui do Atos dos Apóstolos, fizeram uma sorte e oraram, e aí a sorte, diz o texto, recaiu sobre Matias. Então eles escolhem Matias para ser o substituto de Judas. E uma linha, né, de substituição para ocupar, né, uma vaga, por assim dizer, né? Maurílio, eu entendo, Gadelha, eu entendo sim, que não é uma crítica, é uma interpretação, né? Mas eu estou querendo caminhar para um outro lado, é só isso, nada contrário não, fica à vontade. Então, nesse ponto, ali acontece o Pentecostes, e quando fazem a escolha de Matias, diz o texto do Atos, que eram em torno de 120 discípulos, que estavam ali nessa reunião, nessa jornada toda. Então diz o texto, né, aqui no versículo 15 do capítulo 1, que naqueles dias, né, quando Pedro foi falar
para falar da escolha de Matias, eram cerca de 120 pessoas, né? Então vejam que não era limitado ali aos 11, né, que estavam. E o que pressupõe que o fenômeno Pentecostes também tenha ocorrido com mais pessoas, mais discípulos, que não somente os 11, agora 12 com Matias, apóstolos. E o que é esse fenômeno então? É um fenômeno, vou ler aqui conforme está no texto, no Atos, só para a gente clarear. Diz lá: estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu, para a festa de Pentecostes. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar em sua própria língua. Esse é que é o ponto interessante. Nos versículos anteriores diz assim, que de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa, e estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, ou seja, são um simbolismo, e pousou uma sobre cada um deles. E logo todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. O fenômeno. E nesse fenômeno, então, o que espantou as pessoas? Porque cada pessoa que ali estava ouviu na sua própria língua. E aí diz o texto, não são porventura galileus todos que estão falando? Ou seja, os que estão falando são galileus. Como então estamos ouvindo falar cada um de nós em nossa própria língua? Ou seja, em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, o Egito e de regiões da Líbia, nas intermediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios. Como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam-se uns aos outros, que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam e diziam, estão embriagados. Então veja esse fenômeno, essa xenolalia, xenoglossia, que as pessoas começaram a falar em línguas diferentes, ou melhor, falar em línguas ouvindo diferentemente. Então, o fato interessante é, quando se diz falar em línguas estranhas, é estranha ao conhecimento da pessoa que fala, mas não é uma língua não existente. Aqui faço apenas essa observação. A gente vê pessoas hoje falando expressões que, se você as ouve, não existe em língua nenhuma. E as pessoas dizem, não, essa é a língua dos anjos. A xenolalia não é isso. A xenolalia são línguas estranhas a quem fala, mas são línguas existentes ou que já existiram e sabidas. Então aqui o fenômeno ocorrido lá no Pentecostes não foram línguas incompreensíveis, foram as línguas compreendidas, cada pessoa em seu próprio vocabulário. E nesse bojo, nesse conjunto e nesse contexto, nós temos um discurso feito por Pedro, que é um belíssimo discurso feito por Pedro. Pedro ele vai fazer um discurso interessante, evocando o profeta Joel. Então diz o texto aqui no versículo 14, então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Ou seja, aqui vem o discurso de Pedro citando a profecia do profeta Joel, né? E aqui Pedro reforça o discurso
né, dizendo a eles, né, atentai para estas palavras: Jesus o Nazareno, aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio da presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos iníquas. E ele segue o seu discurso. Depois ele cita o Salmo, especificamente de Davi, e vai desenvolvendo o seu discurso, e ao final do seu discurso, diz o texto do Atos dos Apóstolos, que 3.000 pessoas, 3.000 ouvintes, se converteram e foram, entre aspas, ali no termo do Evangelho, batizados. Então, isso é entendido na historiografia da igreja, do cristianismo, como sendo a fundação desse pensamento. Vejam, de um discurso, aproximadamente 3.000 pessoas foram, aspas, convertidas. Então, se pudéssemos datar o início, por assim dizer, da igreja, seria o Pentecostes. Se pudéssemos. Aqui é só para fazer uma alusão didática. Se pudéssemos, seria. E assim, então, nasce a igreja. Nasce com os apóstolos, sem a presença física de Jesus. Então, eu gosto de dizer o cristianismo com Jesus encarnado, o cristianismo sem Jesus encarnado. E um sem Jesus encarnado com os apóstolos encarnados. Depois nós temos um cristianismo sem Jesus encarnado, sem apóstolos encarnados, e temos os seguidores dos apóstolos, depois os seguidores dos seguidores dos apóstolos, depois os seguidores dos seguidores dos seguidores dos apóstolos, até que chegamos a um momento que nós podemos chamar de institucionalização do cristianismo lá no século IV, lá no século IV. Então, durante o primeiro século, nós tivemos a presença dos apóstolos, mesmo que um só permaneceu até o final, o próximo ao final do século, primeiro, que foi o apóstolo João. Mas durante o período que se seguiu a morte do Cristo, até lá por volta dos anos 60 e um pouquinho, né, um pouco mais, talvez 70, nós tivemos a grande presença dos apóstolos. Então era um cristianismo com os apóstolos, mas sem a presença física de Jesus. E um cristianismo, que aí sim vamos entendendo um pouco o movimento, é um cristianismo que depois que surge a figura de Paulo, tem uma certa diferença interpretativa. Até Paulo, nós tínhamos os apóstolos e era um cristianismo mais arraigado aos princípios judaicos. Então, logo, digamos que essa união e ao surgimento da igreja de Jerusalém, da eclesia de Jerusalém, nós temos a figura de Tiago, chamado irmão de Jesus, ou chamado Tiago o Justo, que, segundo alguns exegetas, não é o Tiago menor, não é o Tiago maior, nenhum dos dois, seria Tiago, irmão de Jesus, ou chamado Tiago o Justo. Ele é que se encarrega de ser o líder da igreja de Jerusalém. Então é interessante percebermos isso. E uma pessoa judaica, com um comportamento judaico, com uma prática judaica. Era chamado Tiago o Justo, dada a seriedade que ele tinha, dada a respeitabilidade que ele tinha. Então, Tiago o Justo passou a ser o coordenador da igreja de Jerusalém e, de certa forma, passou a ser o coordenador do movimento cristão.
Nós temos que lembrar que Paulo tem a sua conversão mais ou menos 7, 8 anos depois da morte de Jesus. E Paulo, todos conhecemos a história, era um estudante para o rabinato, era um estudante para o sinédrio, era discípulo, era aluno, né, de Gamaliel, que por sua vez era discípulo de Hilel, uma das escolas mais sérias, mais tradicionais do judaísmo. E Paulo era uma pessoa versada no judaísmo, versada na língua grega, versado no hebraico, era digamos, um ferrenho perseguidor dos cristãos. Teve o seu momento de conversão, não vou entrar aqui no detalhe da história de Paulo, teve o seu momento de conversão quando ia a Damasco para prender cristãos, e depois de convertido, passou a ser um divulgador, um pregador do Evangelho, um pregador dos ensinos de Jesus, e como pregador ele se colocava como um apóstolo, dizendo que ele, tal qual, que ele também havia conhecido Jesus, mas depois de crucificado, ou seja, que foi Jesus, foi o Cristo que o chamou também. Então, por isso ele também se dizia apóstolo, porque já começou a surgir dissensões, porque entendia que apóstolos seriam aqueles que, desde o batismo, entre aspas, de Jesus até a ressurreição, estaria presente. Essa era a ideia do apóstolo, né? Carolina pergunta, esse era o Tiago que vivia com Pedro na casa do caminho e que contrapunha às vezes a Paulo? Sim, na literatura emanuelina, no livro Paulo Estevão, sim, esse é o Tiago, né? E é interessante nós observarmos essa ideia de apóstolo, porque quando foram escolher Matias, a proposta que foi dada, que foi colocada, é que fosse que a pessoa fosse que tivesse convivido com Jesus desde o batismo e visto a ressurreição de Jesus. Então ele diz assim, o texto do Atos, que para ser o apóstolo dizia, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da ressurreição. Então ali começa uma primeira dissensão, porque Paulo se dizia apóstolo, mas a igreja de Jerusalém entendia que ele não seria um apóstolo, porque ele não acompanhou todo o processo. E Paulo dizia que era apóstolo porque ele havia sido chamado por Jesus, porque ele também ouviu de Jesus, porque ele também aprendeu com Jesus. Então, veja, já começa a nascer algumas, digamos que, ligeiras dissensões. E Paulo, muito, digamos, uma pessoa destemida, uma pessoa de muita energia, ele entendia que tinha que levar o evangelho às pessoas, como havia sido pedido a ele, segundo ele, pelo próprio Cristo. Que nós vemos no Atos dos Apóstolos, Jesus falando com Ananias em sono, falando a Ananias que realmente Paulo era o vaso que Jesus havia escolhido para depositar o evangelho e levar a todas as nações. Então Paulo fazia fortemente isso. E esse trabalho de Paulo não era bem visto pela igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém entendia que o cristianismo deveria ser para os judeus, para os circuncisos, judeus de nascimento, judeus por conversão, mas deveria ser para os circuncisos. E isso foi acirrando, essa diferença foi acirrando, até por volta dos anos 50 da era cristã, quando foi desenvolvido o primeiro concílio da cristandade, o chamado Concílio de Jerusalém, quando então Paulo, Barnabé e alguns dos seguidores de Paulo vão a Jerusalém e ali entram num debate conciliar, num debate com
a igreja de Jerusalém. E qual era o ponto fundamental desse debate? Qual era o ponto fundamental desse concílio? Se o cristianismo, se o evangelho poderia ser levado para os não circuncidados, para os não circuncisos. Paulo entendia que sim, porque Paulo defendia que a salvação, Paulo defendia que a justificação para com Deus não dependia das obras da lei. Obras da lei, ou seja, cumprindo as práticas da lei judaica, e a circuncisão era uma das obras da lei. Paulo dizia que a salvação se dava pela fé, e já a igreja de Jerusalém entendia que não, que as obras da lei é que deveriam ser cumpridas, porque o cristianismo a essa época já tinha muitos judeus convertidos. E, lembremos, judeus convertidos ao judaísmo que viviam em Israel, que vivia na Judéia, que vivia na região. Então, eles partiam do princípio que a sua lei, a Torá e os costumes judaicos eram elementos necessários para ser cristão, para desenvolver a ideia cristã. E aí já se tinha a terminologia cristão, e é interessante que a terminologia cristão surge justamente em povos gentílicos, porque é lá em Antioquia, Lucas escreve isso no Atos dos Apóstolos, e foi em Antioquia pela primeira vez chamados cristãos. É justamente lá no meio dos gentios é que surge o termo cristão. E aí deixou de ser os seguidores de Jesus, os seguidores do homem de Nazaré, os seguidores do carpinteiro, passaram a ser chamados então cristãos. E é interessante que nasce esse termo justamente no meio gentílico lá em Antioquia. E aí a presença forte de judeus nesse primeiro movimento do cristianismo gerou essa discussão com Paulo. E não foi uma discussão simples, não foi, porque Paulo tinha um espírito aguerrido, Paulo era combativo, Paulo ele tinha uma verve muito forte e ele se dedicava. E ele entendia que o evangelho, que ele, Paulo, não havia sido chamado para os judeus. Ele havia sido chamado para levar o evangelho a todas as nações. E como exigir que o não-judeu se circuncidasse? Por quê? Para ele ser cristão, primeiro ele tinha que ser judeu? Primeiro ele tinha que se converter ao judaísmo para depois ser cristão? O judaísmo não era uma introdução, não era uma porta de entrada para o cristianismo, entendia Paulo. E por outro lado, a igreja de Jerusalém não pensava dessa forma. Havia ali, digamos que no judaísmo, muitos fariseus convertidos, muitos fariseus que abraçaram o cristianismo ali nascente. Então, nesse primeiro período, esses primeiros anos, digamos, esses primeiros 15 anos do movimento cristão, foram de dissensões, foram de discussões entre os apóstolos, situações em que Pedro e Paulo tiveram discussões. Paulo fez críticas duras a Pedro, se nós olharmos, vamos dar um pulinho aqui em Gálatas, vejam, lá em Gálatas, logo lá no capítulo 2, Paulo diz assim, versículo 11 à frente, Paulo diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Cefas quer dizer Pedro, né? Ele colocou o termo, aqui ficou o termo em hebraico, né? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, e aqui pode ter uma certa, digamos, ironia de Paulo, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Olha Paulo dizendo, olha, eu bati boca com Pedro, é isso que ele estava dizendo. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram os da parte de Tiago, afastou-se. Por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão.
também os demais judeus dissimularam como ele, Pedro. O que acontecia? Pedro estava em Antioquia e lá Pedro estava concordando com Paulo de não precisar circuncidar. E Pedro estava lá comendo as chamadas comidas impuras, estava ali convivendo. E quando chegaram discípulos enviados por Tiago, lá de Jerusalém, para desdizer o que Paulo dizia, no aspecto de indicar que o que Paulo dizia, que podia-se ter o evangelho, podia-se seguir o cristianismo sem a circuncisão, eles foram dizer que não, que Paulo estava errado. E quando eles chegaram, Pedro mudou o comportamento. Pedro deixou de comer as comidas dos gentios, começou a se afastar dos gentios, e Paulo não ficou satisfeito com isso. Eu disse, Paulo tinha um temperamento assertivo. Então ele bate boca com Pedro, dizendo a Pedro que não é assim que funciona. Ou ele não poderia ter duas caras. Né? Então, veja, esse é o temperamento de Paulo. E isso estava ali fortemente nas igrejas de Jerusalém e de Antioquia. Paulo ficava em Antioquia. E essa discussão, ela marcou esse início. E nesse concílio de Jerusalém, chegou-se a um acordo. Tiago, o justo, muito, digamos, ponderado, fizeram um acordo. Os não circuncisos, ou seja, os gentios, melhor dizendo, não precisavam ser circuncidados para receber o evangelho. Mas os que eram judeus tinham que estar circuncidados. Agora, chegaram num acordo em relação à circuncisão, mas não chegaram a um acordo em relação à alimentação. E aí, lá nesse concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da era cristã, lá nos anos 49 e 50, acertou-se então que gentios podiam ser cristãos, podiam se converter ao cristianismo, podiam ser batizados sem a circuncisão. Ok. Mas a alimentação eles não podiam seguir. Tinham que seguir as regras de alimentação do judaísmo. Por exemplo, não comer carne de animais que têm pés fendidos e não ruminam. Por exemplo, carne de porco. Então, quanto à alimentação, não concordaram. Seguiu então, Paulo aceitou, digamos assim, foi um avanço a não circuncisão, porque os gentios entendiam que a circuncisão era uma agressão ao corpo, o corte do prepúcio era uma agressão ao corpo, então eles não fariam, mas chegaram num acordo sobre a questão da alimentação. Então, tudo bem, os gentios podiam ser batizados, serem batizados e não precisavam ser circuncisos ou circuncidados. Agora, quanto à alimentação, eles tinham que seguir a regra judaica. Então, isso foi dado como aceitado, e para a ideia de Tiago, na fala de Tiago, constante aqui no Atos dos Apóstolos, na fala de Tiago, correu tudo bem. Agora, na fala de Paulo, na carta que ele escreve aos Gálatas, Paulo fala que não correu tudo bem. Digamos, em outras palavras, Paulo engoliu, mas não deglutiu. Ou seja, tudo bem não. Vamos aceitar assim para evitar problema maior, mas não está tudo bem. Porque Paulo entendia que a regra judaica não deveria ser aplicada aos não-judeus. Quaisquer regras. Se eram obras da lei, não precisava. E aqui em Gálatas, deixa eu voltar lá, em Gálatas, Paulo vai seguindo o raciocínio, vai dizer que além de Pedro, o próprio Barnabé também deixou de lado, ou seja, começou a dar uma de bom moço aos olhos dos enviados de Tiago. Ele chamou tanto Barnabé quanto Pedro e alguns outros que ali estavam de dissimulados. E aí ele fala, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Isso nós estamos até estudando lá na carta de Paulo aos Romanos, Paulo defendendo essa ideia,
que é um outro conjunto de live que nós estamos fazendo aqui, estudando. Mas aqui, então, fica claro que esse primeiro movimento, esses primeiros 15 anos do cristianismo, foram de discussões entre os apóstolos, de discussões homéricas, de dissensões, de escolas ali dentro. E lembrando que havia muitos fariseus convertidos ao cristianismo e que eram arraigados aos costumes judaicos. E Paulo, ele refratava toda essa questão. E como que ficava Pedro? Pedro, ele era simpatizante à ideia de Paulo. E não só por causa de Paulo. Se nós olharmos lá no capítulo 10 do Atos dos Apóstolos, nós veremos que Pedro foi o primeiro apóstolo a, aspas, batizar o primeiro gentio, que é quando Pedro vai à casa de Cornélios, o centurião. É uma passagem belíssima, que foi precedida de uma visão. Eu sugiro que leiam lá o capítulo 10 do Atos dos Apóstolos, que foi precedida de uma visão que Pedro estava olhando para o céu e ali ele vê uma toalha sendo estendida, uma toalha de 4 pontas, sendo estendida e vários alimentos sendo colocados, os alimentos proibidos de serem comidos pelos judeus. E ali, Pedro olhando aquela cena, aquela visão, e os alimentos impuros sendo colocados, uma voz diz a ele, pega e come. E Pedro fala, não podemos, porque são alimentos impuros. E a voz diz para ele, não tornes tu comum aquilo que Deus purificou, coma. E aí, quando Pedro sai da visão, com um chamamento de alguém batendo à porta da casa, para que Pedro fosse à casa de Cornélios, o centurião, que era simpatizante do pensamento cristão. E quando Pedro vai no outro dia, e Cornélios não deixa ele entrar em casa, dizendo que um judeu não podia entrar na casa de um gentio. E Pedro diz que não. E aí Pedro conta da visão. Fala, não, o Senhor me mostrou em visão, e contou a visão. E ele entendeu a simbologia. Não tornes tu comum aquilo que Deus purificou. Ou seja, para Deus não haveria distinção entre judeu e gentio. Tal qual na visão o alimento impuro podia ser comido, porque era impuro só pela lei dos judeus e não era impuro pela natureza da existência, a voz diz a ele, não tornes tu comum aquilo que Deus purificou. E aí ele entendeu que tinha uma analogia com a ideia de não pode atender os gentios. Então Pedro acaba sendo um dos primeiros. O detalhe, a levar o cristianismo, a batizar um gentio, isso bem antes de Paulo. Só que Paulo fez isso de maneira, digamos, escalada, né? Uma escalaridade muito grande. Paulo desenvolveu, pregou, e ali Pedro simpatizava-se com Paulo, mas ele não tinha força para ir contra a igreja de Jerusalém. Por isso que Paulo falou para Pedro que ele era dissimulado, que ele precisava tomar um lado, ou era contra ou era a favor, não podia ser em meio termo. Não podia ficar ali em cima do muro. Barnabé também era simpatizante à ideia de que o evangelho tinha que ser levado a todos e que não precisava aplicar o judaísmo aos não-judeus. Tiago, o justo, o líder da igreja de Jerusalém, o líder da igreja, Tiago também entendia essa lógica de Paulo, mas veja, o justo, ele não tomava o partido, e aí sim ele convoca, ele chama, ele convida para esse concílio, lá em 49 ou 50, para esse concílio de Jerusalém, e lá chega-se a esse acordo. Então a fala de Tiago, depois ele diz que, inspirados pelo Espírito Santo, chegou-se a essa conclusão, que os gentios podiam ser cristãos, podiam ser batizados sem precisar serem circuncidados. Mas a alimentação impura eles não podiam comer. Então, veja que essa dissensão, ela ficou. Tiago, digamos, fez uma síntese, né, e organizou isso. Mas não ficou resolvida a questão. Isso ainda ficou marcando, digamos assim, a Paulo. E Paulo insistia, se nós olharmos as suas cartas, ele insistia. E ele sempre levou o evangelho aos não-judeus. Ele entendia que os apóstolos então estavam lá, os demais que levassem. Só que no final da história, ao longo do século, dos anos,
os apóstolos foram também para regiões diversas. Foram para regiões como presumem-se, chegou até a Espanha, chegou até a Índia. Só com um detalhe, os apóstolos iam para onde existia comunidades judaicas. Tem registros de apóstolos até na Inglaterra. Mas por quê? Porque havia comunidade judaica. Então, diferentemente de Paulo, que levava o evangelho aos gentios, existindo ou não judeus no lugar, os demais apóstolos levavam para diversos lugares do mundo, ou levaram para diversos lugares do mundo, mas onde tinha as comunidades judaicas. Aceitaram os gentios? Sim, porque afinal de contas o concílio de Jerusalém havia autorizado, mas havia ainda aquele forte, não é ranço, não posso usar essa palavra, aquela forte tendência a ter práticas judaicas, a cumprir as obras da lei. Por isso Paulo era veemente de dizer que a justificação para com Deus não era pelas obras da lei, era pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei. Então isso marcou, digamos, até lá os anos 60, 70, enquanto existia a figura de Paulo, e existia Barnabé, e existiam os seguidores de Paulo, tínhamos lá Timóteo, tínhamos lá Tito, tínhamos me fugiu não, Áquila, né? E outros seguidores, havia esse ruído. Então, a história da própria igreja mostra que desde o início, pós-Jesus, teve ruídos, escolas, tendências. Por isso Paulo fazia críticas, porque mesmo lá na estrutura de Paulo, quando surgiu Apolo, que era um grande pregador judeu-cristão, um grande pregador, com a eloquência, digamos assim, invejável, semelhante à eloquência de Estevão, que já havia sido supliciado, as pessoas começaram a dar ouvidos a Apolo, e aí criou-se os seguidores de Apolo, os seguidores de Paulo. E aí Paulo faz uma crítica, dizendo: quem é Paulo, quem é Apolo, senão dois servos do Senhor? Então não há que dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, dizia Paulo. Então percebam essas dissensões. Já nasceu assim. Infelizmente, onde tem mais de uma pessoa, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas, aí estará presente a diferença de opinião. E essas diferenças de opinião trazidas com alta crença. Ou seja, aqueles que vieram do judaísmo com alta crença no judaísmo quiseram colocar o elemento cristão. Então esses primeiros momentos foram momentos para fixar a ideia, mas com muitas discussões, com muitas diferenças, mas os apóstolos trabalhando, os apóstolos saindo, levando a mensagem. Ali na região mais próxima, na região, digamos, menos distante, na região distante. E esses apóstolos foram perseguidos, foram supliciados, à exceção de João, todos eles foram supliciados. Todos eles foram perseguidos, um morto à flechada, o outro esfolado, o outro jogado de cima do pináculo do templo, que é Tiago, o justo, foi jogado de cima do pináculo do templo e depois ainda foi prensado por pedras. Nós tivemos Mateus, que foi esfolado, tivemos Tiago Menor, que foi crucificado na cruz romana, tivemos Pedro, que foi crucificado na cruz cristã, assim chamada depois, de cabeça para baixo. Tivemos Paulo, que foi decapitado. Então todos eles levaram, mas levaram com muita força esse cristianismo, e sobre isso, desculpe, me ausentei aqui um pouco, sobre isso eu sugiro a leitura desse livro, A Busca pelos 12 Apóstolos. É um dos fino e é um dos livros que eu mais gostei, que fala da história de cada apóstolo, de cada discípulo. Sugiro também a leitura desse livro nos Passos de Lucas, que é analisando o ato dos apóstolos, com mapas,
com estruturas. Interessante também, para a gente entender esse primeiro momento da igreja. E um outro livro que eu sugiro, não está aqui, não está de fácil acesso aqui para mim, é chamado 12 Homens Extraordinariamente Comuns, que também narra sobre os apóstolos. Então é muito importante, e uma outra obra para esse primeiro período, uma outra obra que eu sugiro, é essa aqui de Eusébio de Cesareia, que escreveu essa obra no século III. Ele nasceu em 263. Esse livro aqui narra o cristianismo até o ano 340. Então, esses primeiros momentos, né, é muito interessante também essa obra de Eusébio de Cesareia, que eu deixo essa sugestão. Então, vejamos, esse é o cristianismo. É as pessoas com as suas opiniões, com as suas limitações, mas, isso é o ponto-chave, altamente devotadas ao Evangelho. Se circuncidava, não circuncidava, não interessava muito, eles levavam o Evangelho. Levavam todos esses discípulos, não só os 12, contando com Matias, que só se fala dele quando ele é escolhido, depois não se fala mais, mas e outros discípulos. E a exceção de João, que morreu de morte natural, vamos dizer assim, mineiramente falando, morte morrida e não morte matada, João, ele vai até lá por volta do ano 100. Mas os demais saíram pelo mundo, não ficaram ali. O Tiago, o maior, ele foi decapitado também, a mando de Herodes Agripa, logo no início. Então Tiago não chegou a sair das cercanias de Jerusalém, o Tiago maior, irmão de João, filho de Zebedeu. Agora, os demais todos saíram, todos eles. E aí veio o período do cristianismo que nós chamamos período das perseguições romanas. De Nero até Diocleciano houve perseguição. Digamos que houve perseguição do ano 64, quando surge lá a acusação de que os cristãos colocaram fogo em Roma, Nero que provoca o fogo para que visse como Roma era pegando fogo e etc., para pintar um quadro, diz a tradição, diz a lenda. Mas do ano 64 de Nero até o ano 305, 64 a 305, houve perseguições. Teve um período de refrigério do ano 117, mais ou menos, ao ano 249, cento e poucos anos, que não houve uma perseguição, que é entre o imperador Trajano e o imperador Décio. Trajano perseguiu até durante o seu reinado, o seu império, que se encerra em 117, e depois tem-se o relato da perseguição aos cristãos a partir do império de Décio, que começa em 249. Então, em Nero, que foi em 64, Domiciano, lá no ano 81, até o ano 96, salvo engano, que foi o seu império, Trajano, que foi lá de 90 e uns quebrados, 98 até 117, creio, que foi o seu reinado. Depois um período de refrigério com outros, digamos, imperadores, e volta uma ferrenha perseguição com o império, com o imperador Décio, e